A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Palavra da Vida. Hoje nós vamos fazer a leitura, o estudo de Efésios capítulo 2. Ontem nós fizemos o estudo de Efésios capítulo 1 e nós falamos, quando lemos Efésios capítulo 1, que Jesus é o mistério de Deus e que Jesus é o mistério revelado de Deus. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados por meio da morte de Jesus na cruz. Foi Deus que mandou Jesus para que ele encarnasse, assumisse a forma humana como nós, vencesse o pecado nessa condição humana e entregasse a vida dele como um homem puro. E dessa forma, quando ele morreu por todos nós, ele nos deu o sangue dele como perdão dos nossos pecados. E depois ele ressuscitou e ficou à direita de Deus. E hoje ele intercede por todos os santos. É ele que ouve as nossas orações e intercede por nós. Então, Jesus encarnou, ele morreu por nós sendo puro e ele ressuscitou e foi entronizado, colocado à direita de Deus para receber todas as nossas orações e nos trazer as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isso quer dizer que lá, no céu, nos lugares celestiais, nos lugares dos céus, nós temos um lugar onde nós podemos chegar até Deus. E nós podemos chegar até Deus nesses lugares celestiais, nos céus, pelas nossas orações. Em nome de Jesus, em Cristo, quando oramos em nome de Jesus, estamos orando nele. E é por causa dele estar à direita de Deus ressuscitado que ele recebe as nossas orações e passa para Deus, o nosso Pai. Então, em Jesus, nós recebemos uma graça. Graça, em um conceito teológico, se você perguntar para qualquer teólogo, ele vai dizer que é o favor imerecido de Deus. É um favor. Quando alguém faz um favor para mim, para você, a pessoa faz gratuitamente. Então, Jesus ele fez um favor de morrer no nosso lugar e de ressuscitar e dizer agora, podem falar comigo. Eu vou receber as orações e vou passar para o Pai. E agora, as orações de vocês vão chegar até o céu e vocês vão ter respostas. Vocês estão com acesso ao céu, aos lugares celestiais. Vocês têm acesso ao céu pelas orações de vocês enquanto vocês estiverem na terra, quando vocês oram em nome de Jesus, e quando vocês morrerem, vocês vão aguardar para ressuscitar e morar para sempre no céu. Aí vocês vão receber a graça no futuro, a graça da era vindoura. Então, tudo isso aconteceu por causa do sacrifício de Jesus. E a partir disso, Efésios capítulo 2 vai dizer para nós que antigamente nós estávamos mortos, no sentido de que estávamos sem vida com Deus, mas agora que aceitamos a Jesus, que recebemos essa graça pela fé em Jesus, por acreditarmos nele, nós fomos ressuscitados e agora nós estamos com vida com Deus. Segundo, nós estávamos longe, mas agora que estamos com Jesus, nós fomos aproximados de Deus. Terceiro, nós que estávamos longe de Deus, agora com Jesus, fazemos parte do corpo de Deus. Nós fomos reconciliados com Deus, juntamente com os judeus. No passado, antes de Jesus,
só os judeus que praticavam a circuncisão. O que é circuncisão? É um pacto que Deus fez com Abraão no passado. Lá no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, Deus fez um pacto com Abraão, que todo menino deveria ser circuncidado, deveria ser passar pelo corte do prepúcio, que é a pele que cobre o órgão genital masculino, no 8º dia. Então os judeus faziam e ainda fazem nos dias atuais a circuncisão, que é essa cirurgia para a retirada do prepúcio do menino no 8º dia do seu nascimento, e só eles tinham aliança com Deus, mas com Jesus, os gentios são todas as pessoas que não são judeus. Com Jesus, todos os que aceitam a Jesus são como que circuncidados na fé. Eles têm a graça e todos juntos fazem parte do corpo de Cristo. E isso leva para a condição de sermos cidadãos dos céus. Então, aqui em Efésios, no capítulo 2, nós vamos ler essa continuação do capítulo 1. O capítulo 1 fala que Jesus, ele manifesta a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. Deus nos deu um favor de enviar o Filho dele, o próprio e único Filho dele, para morrer em nosso lugar. Ele fez esse favor por nós para nos dar a salvação. Ele fez isso gratuitamente por todos nós. Então vamos agora ler Efésios capítulo 2. Você está vendo aqui no topo da tela que nós estamos usando a Bíblia na versão da King James. É a King James atualizada. Vamos ler Efésios capítulo 2. A Bíblia King James, ela coloca alguns títulos para facilitar o estudo da Bíblia. Então aqui você vê o título: Somente pela graça nós somos salvos. Então é somente pelo favor de Deus, que é Jesus tendo morrido por nós, que nós somos salvos. Se você aceita Jesus, você está dizendo: eu reconheço que eu sou pecador e eu aceito o sacrifício que Jesus fez por mim, que ele morreu no meu lugar. Eu aceito essa graça. Então, quando você aceita essa graça, você é salvo. E você só pode ser salvo quando você aceita essa graça. Ninguém é salvo por causa das suas obras. Ninguém é salvo se faz boas obras, mas não acredita em Jesus, não acredita em Deus. A pessoa que faz boas obras, ela vai ser recompensada por Deus pela sua generosidade. Aqui, nas questões terrenas. Mas, quanto a ser filho de Deus, quanto a ser filha de Deus e estar ligado, ressuscitado, com vida com Deus, é só por meio da graça. Então aqui, somente pela graça somos salvos. Vamos ler aqui o versículo 1. Ele vos concedeu a vida. Ele quem? O capítulo 2 é uma continuação do capítulo 1. No capítulo 1 nós lemos que Jesus é que nos deu a vida. Então o capítulo 2 está continuando o mesmo raciocínio. Ele, Jesus, vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Ou seja, vocês estavam cheios de pecados, mas Jesus morreu para trazer a vida para vocês. Versículo 2. Esses pecados eram aqueles nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Aqui no versículo 2 ele está falando para os que estavam na igreja, que já tinham recebido a graça, mas que no passado viviam no pecado. E aqui no versículo 2 ele explica: existe um sistema mundial, um sistema que vale no mundo todo,
onde as pessoas todos os dias recebem propostas para mentir, para beber, para fumar, para adulterar, para se prostituir, para fazerem as coisas erradas. E nós, que estamos com Deus, no passado fazíamos as mesmas coisas de acordo com o príncipe do poder do ar. Quem é esse príncipe do poder do ar? É o diabo. Ele é o príncipe que anda no poder do ar, que vive pelo ar, que vive aqui na terra, influenciando as pessoas a fazerem o mal, a praticarem o pecado, a ficarem longe de Deus. Esse espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, esse espírito que está no poder do ar, ele está ativo na terra, ele está agindo nas pessoas que estão mentindo, adulterando, se prostituindo, enganando, carregando raiva, ódio, rancor, contenda, mágoa, fofoca, ressentimento, tudo aquilo que se chama pecado, preguiça, procrastinação, tudo isso está operando na terra por meio desse demônio que tem os seus servos, que são os espíritos do mal. Esse príncipe do poder do ar está operando naqueles que vivem na desobediência. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. Então nós, que no passado fazíamos as mesmas coisas, também estávamos destinados à ira. Qual que é essa ira? É a ira de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 1, Paulo explica em que consiste a ira de Deus. A ira de Deus não é que Deus vai ficar com raiva, nervoso ou alguma coisa assim. A ira de Deus é que quando Deus vê que a pessoa escuta a palavra dele e ela não quer obedecer, então Deus vira o seu rosto daquela pessoa e deixa que a pessoa faça tudo o que ela quer. Então, quando a pessoa recebe a ira de Deus, é o momento em que Deus deixa a pessoa fazendo tudo o que ela quer. E ela começa a ir de mal a pior, cada vez fazendo coisas mais erradas. A bondade de Deus é o oposto da ira. É quando ele olha pela pessoa e ajuda a pessoa a encontrar o caminho da salvação. Agora o versículo 4. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, a palavra misericórdia vem de duas palavras, miséria e cordes, onde cordes significa coração. Pense que Deus é como aquele homem que vê um mendigo, maltrapilho, mal cheiroso, com roupas rotas, e ele estende o braço e traz esse miserável para perto do seu coração, o seu cordes. Deus é assim comigo e com você. Deus, ele é rico em misericórdia. Apesar das nossas misérias, ele nos abraça para junto do coração dele. Então, no entanto, versículo 4, Deus que é rico em misericórdia, ele nos recebe mesmo com as nossas misérias, com o coração dele, por meio do grande amor com que nos amou. 5, deu-nos vida com Cristo. Ele enviou Cristo para isso, ele nos deu vida com Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, Deus considera, esse aqui está com meu filho Cristo, então ele é meu. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, é pela graça que sois salvos. Então Paulo explica que quando Deus enviou Jesus e Jesus morreu por todos nós, e Deus decidiu aceitar a nós, quando nós aceitamos a Jesus, ele determinou uma regra. É pela graça que vocês são salvos. É quando vocês aceitam o favor de Deus, aceitam a Jesus, que vocês são salvos. O que é a graça? É o favor imerecido de Deus. Qual que é esse favor? Que Jesus morreu na cruz e entregou o sangue dele para perdão dos nossos pecados.
Então, se eu aceito esse favor, se eu digo assim, Deus, eu reconheço que eu sou pecador e eu aceito que Jesus morreu por mim, eu aceito esse sacrifício, essa graça de Deus para mim, então você é salvo. Você é salvo pela graça, pelo sacrifício gratuito de Jesus na cruz por nós. Quando você aceita isso. Versículo 6. Então Deus nos ressuscitou com Cristo. Quando você aceita Cristo, você está com Cristo, então você recebe a ressurreição. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O versículo 6 está dizendo: nós estávamos mortos nos nossos pecados. Quando nós aceitamos a graça, nós somos salvos. Quando somos salvos, nós saímos da morte e ressuscitamos junto com Cristo e começamos a ter um relacionamento no céu com Deus. Deus coloca um trono, uma cadeira. Deus coloca um assento. E aí você ora aqui na terra e Deus está lá, ouvindo a sua oração que chega até Jesus. Então veja o versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós deixamos de ser mortos espirituais, ressuscitamos com Ele e com Ele, com Jesus, Deus nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando nós oramos em nome de Jesus, as nossas orações chegam no trono de Deus. Nós temos um lugar no trono de Deus que nós oramos e a nossa oração chega no céu quando oramos em nome de Jesus. Jesus recebe a oração, passa para o Pai. Com Cristo nós estamos ressuscitados, temos vida no céu. Versículo 7. Para quê? Para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós temos esse lugar celestial que enquanto nós estamos aqui na terra, nós oramos em nome de Jesus e Jesus intercede para Deus e nós recebemos a resposta das nossas orações. E depois, quando nós morrermos, nós vamos ficar descansando e no futuro, nas eras vindouras, nós vamos ressuscitar e entrar nos céus. Por isso que o versículo 7 diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Podemos orar e Deus responde. Nós temos um lugar no trono de Deus, junto com Cristo. E o versículo 7, para revelar nas eras vindouras, para revelar no futuro a suprema riqueza da sua graça, que nós vamos ressuscitar e vamos entrar nos céus, num corpo glorificado. A suprema riqueza, ela se completa quando depois do final de tudo, a nossa vida vai estar para sempre no céu. Ela começa com Cristo aqui na terra, nos dá assento, um trono, um lugar no céu, e esse lugar vai ser efetivamente ocupado por nós nas eras vindouras. Nós aceitamos a Cristo, isso para termos assento com Deus, e versículo 7, para revelar no futuro, nas eras vindouras, a suprema riqueza da sua graça. A graça de Deus nos tira do inferno, nos tira da distância de Deus e nos coloca para sempre perto dele, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Isso acontece por intermédio, por meio da sua bondade, da bondade de Deus para conosco, que se manifesta em Cristo Jesus. Toda a bondade de Deus vem para nós em razão de aceitarmos a Jesus. Isso acontece, essa bondade, porque nós aceitamos a graça, que é Jesus que ofereceu-se gratuitamente por nós. Agora o versículo 8. Por quê? Porque é pela graça que sois salvos. É por meio de Jesus crucificado por nós, que ofereceu o sangue dele, que nós somos salvos. Por meio da fé nisso. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E a oferta gratuita de Deus.
de enviar Jesus por nós não vem de nós. Não foi por minha iniciativa, por sua iniciativa, que nós conseguimos ter esse espaço, esse acesso ao céu. Isso é um dom de Deus. Deus enviou Jesus e disse, olha, ele vai morrer e vai dar de graça a salvação para vocês. A graça está aí. Eu realizei um favor para vocês. Ele morreu gratuitamente. Quem quiser aceitar a Jesus vai receber o perdão dos pecados pelo sangue dele e vai receber a salvação. Então, versículo 9. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Não vem pelas obras. Não adianta você dizer, eu faço boas obras, então eu mereço entrar no céu. Você pode fazer boas obras, mas você só entra na minha casa se eu quiser. Uma pessoa pode fazer boas obras, mas o dono da sua casa é você. Se você não quiser que a pessoa entre na sua casa, ela não entra. Ela vai ter que aceitar os seus protocolos. Para entrar na minha casa, tem que aceitar os meus protocolos, porque eu que sou o dono da minha casa. Da mesma forma, para entrar no céu, não é porque eu faço boas obras que eu vou chegar na porta de Deus e vou dizer, eu tenho o direito de morar no céu. E nem você pode fazer isso. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Ninguém vai entrar no céu e dizer, eu mereci. Deus colocou uma condição. Todos nós somos pecadores. Você quer morar no céu? Então você deve aceitar a graça. Aceitar que Jesus morreu por você para perdão dos seus pecados. E é pela graça que vocês são salvos. Essa é a chave de entrada no céu. Aceitar a Jesus. Receber a graça. O que ele deu de graça. A vida dele, o sacrifício dele por nós. Versículo 10. Pois nós somos criação de Deus. Ele está dizendo aqui, quando uma pessoa aceita Jesus, ela é uma criação de Deus. Uma pessoa dizer assim, eu sou de Deus. Isso é uma coisa que foi criada por Deus. A pessoa que fala eu sou de Deus é porque ela aceitou a Jesus. Isso foi criado por Deus. Realizada, essa criação de Deus, ela é realizada em Cristo Jesus. É quando você está em Cristo Jesus que se realiza essa criação. Vamos dizer assim, enquanto eu vivo nos pecados, de acordo com as minhas regras, eu estou morto para Deus. Existe uma forma de eu estar ressuscitado com Deus. E isso é uma criação de Deus. Você pode ressuscitar. Como que você ressuscita? Aceitando Jesus. Quando eu aceito Jesus, Jesus ele morreu por todos nós, eu passo a ser um ressuscitado. Então, essa condição de ressuscitado é uma criação de Deus. Nós, os que estamos com Deus, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Isso foi realizado porque nós aceitamos a Jesus para vivermos em boas obras. O versículo 10, ele traz o contraponto em relação ao 9, que tem pessoas que falam, eu faço boas obras, então eu posso entrar no céu. O 9 está dizendo, não entra não. E o versículo 10 está dizendo, mas aqueles que são criação de Deus, que ressuscitaram da morte dos pecados porque aceitaram a Jesus, esses que são do céu foram chamados para viverem em boas obras. Todo cristão é chamado para praticar boas obras. É uma obrigação praticar boas obras. Mas nós praticamos as boas obras porque nós somos do céu. E não o contrário. Não é que nós praticamos boas obras e por isso merecemos o céu. É porque nós aceitamos a Jesus e deixamos da morte para a vida e quando vivemos, aí sim fazemos as boas obras. As boas obras são a consequência de sermos cidadãos dos céus. Não porque nós fizemos as obras e merecemos o céu. Então aqui o 10.
Nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Deus preparou boas obras para nós praticarmos. Mas antes das boas obras, precisamos ser criação de Deus. Precisamos ser ressuscitados por Deus. E nós ressuscitamos por meio de Cristo Jesus. Agora vem um novo capítulo aqui, que a King James coloca esse novo título: A Nova Humanidade em Cristo. O que significa a nova humanidade em Cristo? Nós vivemos aqui na Terra como seres humanos, mas sem Cristo nós estamos mortos para Deus. Então nós já lemos aqui uma parcela dessa nova humanidade. Pela graça nós somos salvos. Quando nós aceitamos a Jesus, o sacrifício de Jesus por nós, nós somos salvos. Salvos do quê? Da morte espiritual. Então nós ganhamos vida, nós somos ressuscitados diante de Deus. Essa é uma nova humanidade. Nós deixamos da morte e passamos a ser vivos espiritualmente. Passamos a ter lugar nos lugares celestiais. Podemos orar e ser ouvidos. Recebemos autoridade espiritual para ordenar aos demônios que saiam da vida dos endemoniados em nome de Jesus. Recebemos esses poderes, essas autoridades que vêm do céu. Isso é acesso a Deus. Mas aqui do versículo 11 para frente, nós vamos ver que existem mais bênçãos nessa nova condição, nessa vida em Cristo, a nova humanidade em Cristo. O que mais nós recebemos quando estamos em Cristo, além da ressurreição? Vamos ver aqui nos próximos versículos. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente éreis gentios por natureza. Gentio é toda pessoa que não é judeu. Todo judeu tem um pacto que vem desde o Antigo Testamento. Os meninos, no 8º dia, são circuncidados. Eles passam por uma cirurgia para a remoção do prepúcio, que é aquela pele que cobre o órgão masculino. Então, os judeus são circuncidados. Os gentios, que não são judeus, são chamados de incircuncisos. Eles não são circuncidados. Então, aqui no versículo 11, ele vai dizer assim: portanto, lembrai-vos de que anteriormente éreis gentios por natureza, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Então ele está dizendo, antigamente, antes de aceitar, de receber a Jesus, vocês eram tratados como estrangeiros, como pessoas que são gentios, pessoas que não são judeus, que não fazem parte do povo de Israel. Vocês são incircuncisão, então vocês não têm pacto com Deus, porque vocês são gentios. Antigamente era assim. E os que se chamam circuncisão chamavam vocês são gentios, vocês são incircuncisão. E isso era feito no corpo pelas mãos humanas, pela cirurgia, pelos homens. Versículo 12, estáveis naquela época é antes de Jesus, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. As alianças da promessa é, com Abraão havia a aliança da circuncisão. A circuncisão é um rito que marca que aquele menino, aquela família, tem uma ligação com Deus. Então vocês eram estranhos a essas alianças, sem esperança, não tinha nenhuma expectativa de poderem se ligar a Deus e sem Deus no mundo. Era assim que vocês estavam. Versículo 13. Todavia, ou seja, apesar de tudo isso, agora, em Cristo Jesus, quando você aceita Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Então aqui no versículo 13,
nós vemos uma consequência da nova humanidade em Cristo. Quando você está em Cristo, você é aproximado de Deus. Então, aqui o versículo 13, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados, mediante o sangue de Cristo. Quando você aceita Jesus, o sangue de Jesus aproxima de Deus. Versículo 14, porquanto, que significa porque, Ele é a nossa paz. De ambos os povos ele fez um só, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade. Ou seja, 15, ele anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Então, o que ele está dizendo no versículo 14 e no versículo 15? Jesus, quando morreu, ele trouxe a paz entre os israelitas e os gentios. Todo mundo que aceita Jesus faz parte do povo de Deus. Jesus, ele ofereceu o corpo dele de uma única vez. Quando ele morreu, ele deu a salvação para todos. Todo mundo que aceita Jesus automaticamente faz parte do povo de Deus. Então ele fez do povo judeu e dos gentios, que eram povos separados, um único povo. E ele fez isso entregando somente o corpo dele. Então vamos ler aqui o 14 de novo. Porque Jesus é a nossa paz. De ambos os povos ele fez um só, e derrubando o muro de separação, em seu próprio corpo, com a morte dele, ele desfez toda a inimizade. Ou seja, ele anulou a lei dos mandamentos. A lei dos mandamentos era a lei que falava só judeu é que tem pacto com Deus. Ele anulou essa lei. Ele falou, o gentio que aceitar a Jesus também faz parte do povo de Deus. O 15, ele anulou a lei dos mandamentos que era expressa em ordenanças. A ordenança de fazer a circuncisão para em si mesmo, ou seja, para pela própria morte dele, criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Quando nós aceitamos a Jesus, nós fazemos parte do povo de Deus. Nós temos uma nova humanidade, uma humanidade de relacionamento direto com Deus, independente de ser ou não judeu. Porque em Jesus nós fomos aproximados de Deus e agora fazemos parte do corpo de Cristo. Então, essa é a nova humanidade. Agora o versículo 16, tem mais ainda. E ele fez ainda uma coisa, ele fez reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, pela morte dele na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade, o que era irreconciliável, o que não tinha jeito de ter reconciliação, não tinha como conciliar, Deus conciliou. 17. E vindo ele é Jesus, quando ele veio, ele proclamou a paz para vós que estáveis longe e da mesma forma para os que estavam perto. Ele declarou paz. 18. Pois por meio dele, tanto nós, quando ele fala nós, ele fala dos judeus, tanto nós, os judeus, como vós, os gentios, temos pleno acesso ao Pai, por um só Espírito. Só o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. Todo mundo que aceita Jesus recebe o Espírito Santo. Todos recebem um só Espírito, o próprio Espírito de Deus. Então, versículo 19. Portanto, ou seja, por tudo isso que eu acabei de falar, Paulo falando aqui para nós, não sois mais estrangeiros. Vocês não são mais estrangeiros, nem imigrantes. Vocês não estão só de passagem aqui. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Concidadão você é cidadão junto comigo.
Vocês são concidadãos dos santos. Vocês estão juntos com os santos, com as pessoas separadas para Deus. Santo significa separado. É aquele que se separa do pecado, se separa do mundo para consagrar a vida a Deus. Vocês agora, quando aceitam Jesus, vocês são concidadãos. Vocês estão juntos com os santos e fazem parte dos membros da família de Deus. 20. Agora vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Então ele fala aqui, é como se fosse a construção de um prédio, de um edifício, que é o fundamento dos apóstolos. Os apóstolos pregam Jesus e é o fundamento dos profetas. Os profetas anunciavam que viria um Salvador, que traria salvação para todos. E esse Salvador sendo o próprio Cristo Jesus, a principal pedra angular desse alicerce. Significa, ele é a pedra de esquina, aquela pedra mais importante que sustenta o prédio. É Jesus que é. Versículo 21. Nele, em Jesus, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Veja que o 21 fala que nele, quando nós estamos em Jesus, o edifício inteiro, todos nós, todas as pessoas que fazem parte desse prédio, que compõe esse corpo de Jesus, bem ajustado, quando todos têm comunhão uns com os outros e estão conectados a Deus, cresce para ser um templo santo no Senhor. Por que muitas igrejas não crescem? Porque o edifício tem Jesus como fundamento, mas o corpo não está bem ajustado. O corpo, alguns ficam brigando uns com os outros, vendo quem é melhor que quem canta melhor que quem prega melhor que quem é mais rico que quem. E aí o edifício não cresce, mas em Cristo, o 21, o edifício inteiro, bem ajustado, quando está bem ajustado, todos focados em Jesus, cresce para ser um templo santo no Senhor, para ser uma casa separada para o Senhor, onde Deus pode entrar, agir, movimentar o Espírito dele. 22, no qual também vós, juntos, quando vocês estão juntos, sois edificados. Vocês são edificados. Vocês recebem renovação espiritual para serem morada de Deus no Espírito. Então, em resumo, Efésios capítulo 2 fala que Jesus, ele é a pedra angular de um edifício. E ele é a graça de Deus. Ele é o favor que Deus deu para nós. Você só é salvo pela graça, que é você aceitar a Jesus. Quando você aceita Jesus, você passa a ter uma nova humanidade. Você estava morto e agora você é ressuscitado. Ressuscitado, você tem lugar no céu. Você ora em nome de Jesus. Existe um lugar, um trono reservado para você, um lugar lá no céu, que você recebe autoridade para expulsar demônios e para ter as suas orações ouvidas aqui em vida e nas eras futuras. Quando você partir, você vai ressuscitar e vai trazer a riqueza suprema dessa graça. Você vai entrar definitivamente para morar com Deus eternamente. 2. Você é aproximado de Deus. Você estava longe, mas pela graça você é trazido para perto. 3. Aqui no versículo diz, o 13 aqui fala que você é aproximado. Agora em Cristo, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Jesus. Nós somos aproximados. Aí 4, nós somos reconciliados, versículo 16, Jesus trouxe a reconciliação com Deus. E 5, agora vocês, o versículo 19,
Nós não somos mais estrangeiros, imigrantes no reino de Deus. Nós somos concidadãos dos céus. Nós somos cidadãos juntamente com todo o povo de Deus, cidadãos dos céus. Fazemos parte do povo de Deus, tudo isso por meio da graça que vem de Jesus Cristo. Então, Efésios capítulo 2 traz esses ensinamentos. É pela graça que nós recebemos a salvação. É pela graça que nós recebemos uma nova humanidade. É pela graça que nós deixamos de ser mortos e nós ressuscitamos e encontramos lugares nas regiões celestiais, em nome de Jesus. É pela graça que nós somos aproximados de Deus. Estávamos longe, somos aproximados. É pela graça que nós somos reconciliados com Deus. É pela graça que nós agora somos concidadãos dos céus. Temos um lugar, temos a cidadania celestial. E tudo isso apoiados em Cristo, que é o fundamento de todo o edifício. Deus abençoe a sua vida e continue conosco no estudo do livro de Efésios. Aqui no canal, nós também fazemos o compartilhamento do devocional Café com Deus Pai todos os dias. Nós também lemos um capítulo de Provérbios todos os dias e também lemos um salmo. Convido você a participar desses projetos para conhecer os salmos, provérbios e participar do devocional diário com Deus. Também convido você a continuar nos estudos da carta de Efésios e dos outros livros da Bíblia que estão disponíveis aqui no canal. Na seção das playlists, você tem a meditação no Evangelho de Marcos por completo, no Evangelho de Lucas por completo, e tem uma playlist do Evangelho de João, que também traz a leitura de 1 João, 2 João e 3 João. Deus abençoe a sua vida grandemente. Vamos seguindo com Cristo, com essas bênçãos que recebemos por meio dele. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Amém? E fique na paz e na graça eterna de Jesus.